TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dulhos. Aqui é fácil estar na moda. Olá, Prefeitura de Lajeado tem horário diferenciado por causa do feriado do Dia do Servidor Público. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um automóvel e uma carreta com semi-reboque colidiram por volta das 7h30 da noite desta quarta-feira. O acidente ocorreu no quilômetro 60 da ERS 332, na rotatória de acesso à Soledade. Conforme o pelotão rodoviário de Encantado, a batida envolveu um Fiat Palio conduzido por um homem de 34 anos e uma carreta Scania guiada por um homem de 40 anos. Ninguém ficou ferido. A colisão foi na lateral e a carreta seguia no sentido Arvorezinha Soledade e o carro no sentido oposto. E 2 jovens de 15 anos foram assaltados por volta das 10 horas da noite desta quarta-feira. Segundo o boletim de ocorrências, as vítimas retornavam da academia quando foram surpreendidas pelos bandidos armados na rua Helmut Kuhn, no bairro Aimoré, em Arroio do Meio. Os rapazes tiveram levado seus celulares e mochilas com pertences. Eles relataram à polícia as características dos criminosos e que eles fugiram em direção à ERS 130. E 2 homens foram presos por volta das 10h30 da noite desta quarta-feira no bairro Pinheiros, em Estrela. Eles estavam com revólveres e uma moto que havia sido roubada na tarde da quarta-feira em Lajeado. Durante o patrulhamento de rotina, a Brigada Militar solicitou a parada de uma moto Honda na rua São José, mas o condutor empreendeu fuga. Os policiais conseguiram abordar a moto já na BR-386, cerca de 600 metros depois. Segundo o boletim de ocorrência, os ocupantes do veículo, um de 21 anos e o morador do bairro Morro 25, de Lajeado, e o outro de 24 anos, que reside no Conservas, também em Lajeado, portavam armas. Em consulta ao sistema, os policiais constataram que a moto havia sido roubada durante a tarde. Os 2 foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado para o registro do flagrante e depois foram recolhidos ao presídio. E um acidente com um Gol deixou o condutor de uma motocicleta Honda ANX ferido por volta das 6 da tarde desta terça-feira no bairro Imigrante. De acordo com a Brigada Militar, a colisão lateral ocorreu no cruzamento das ruas Oswaldo Aranha e Valdemar Arn. O motociclista Emerson Descove, de 34 anos, sofreu ferimentos leves. Ele foi encaminhado para atendimento hospitalar e logo foi liberado, segundo a polícia. Acompanhe agora o comentário do pastor e advogado Natanael Zanata. A igreja não deve se meter em política. A função dela, que é também conhecida como corpo de Cristo, é apresentar a salvação da humanidade, possível somente pelo sangue de Jesus. Assim, como instituição, como organização, ela não tem nada a fazer no cenário político. Agora, as pessoas que fazem parte da igreja, que frequentam os cultos e aprendem princípios de vida e de conduta, têm a obrigação de discutir, avaliar e participar de política, pois têm a oportunidade de colocar em prática as lições que recebem a respeito de conduta, de honestidade, de justiça, tudo a partir do exemplo do Mestre Jesus. Essas definições precisam estar bem claras para que o povo não se iluda com falsas imagens. Eu entendo, particularmente, que uma pessoa que concorra a um cargo eletivo simplesmente por ser pastor, padre, bispo, está equivocado em suas funções e na sua vocação. E eu sugiro que não se vote em alguém que use esse seu cargo, essa sua posição, para ocupar qualquer mandato na política.
Qualquer tipo de campanha calcada sobre um título, um posto, uma posição de proeminência, conduz quase que automaticamente ao fracasso. Um pastor não precisa dizer que está concorrendo para defender a igreja, porque o corpo de Cristo não precisa ser defendido. O próprio Deus cuida dele. Por que esse pessoal que quer defender tanto a igreja não vai fazer isso lá no Oriente Médio, onde templos têm sido queimados com os fiéis dentro? Ou mesmo nos combates do Estado Islâmico, em que cristãos têm sido mortos, degolados? Vão lá defender a igreja? Vão lá esbravejar a coragem em nome de Deus? Um cidadão concorrendo ao mandato por ser pastor é o mesmo que um outro concorrendo ao mandato por ter sido um ídolo futebolístico. Vocês querem um exemplo pior do que o Jardel como deputado estadual? O cara tem dificuldade até de ficar em pé. Não apresenta uma contribuição mais palpável para a sociedade do que os gols feitos pelo Grêmio. Isso é credencial para ser eleito? Esse cara, o deputado estadual, o ídolo gremista, passou 10 dias na Europa em missão oficial, às nossas custas, e conseguiu a façanha de trazer produtos proibidos na mala. Foi barrado no aeroporto na volta. Esse é o tipo de governante que eu tenho? Esse é o tipo de pessoa que me representa? Eu nem preciso ir muito longe para ver que há pessoas com poucas condições de assumir um cargo de representação na sociedade. Nesta semana, um vereador em Estrela ficou enfurecido com pessoas que fizeram um abaixo-assinado para que a Câmara Municipal considerasse a redução dos salários dos vereadores. O edil ameaçou empresários de buscar informações sobre eles e divulgar à população. Falta a esse nobre vereador, de acordo com a minha opinião, consciência de sua função como representante do povo. Tchê, se o povo está pedindo, por que ficar tão brabinho? Não foi o povo que te colocou aí? Não pensa que chegaste aí por tuas forças, foi pelo voto. E isso já seria suficiente para não ficar jogando o pessoal contra juízes, promotores, porque cada um deles, juízes e promotores, foram aprovados em concurso público, sozinhos, pelos próprios méritos. Na finaleira, ainda vem com uma pérola. Perguntou de forma geral, por que não se candidata e vem aqui debater o assunto? Sua Excelência se equivocou mais uma vez. A questão é exatamente no sentido contrário. Se ele não está feliz com o pedido de redução do salário, renuncie e venha trabalhar na iniciativa privada. Vem pra cá, pro nosso lado. Vê político fazendo gracinha com o teu dinheiro. Assim como qualquer político, esse vereador deveria ter mais respeito com o eleitor, principalmente com aquele que não votou nele, pois esses já tinham uma vaga suspeita de que o nobre candidato não tinha condições de ser eleito vereador. E com as condutas dessa semana, a suspeita se tornou certeza. Quem frequenta a igreja deve reagir, deve se indignar com a falta de respeito com que políticos têm nos tratado. Não devemos votar em títulos religiosos, ex-jogadores de futebol ou gente que age parecido com criança quando confrontado com adultos dando puxão de orelha. E o Senado aprova a medida provisória que cria o Programa de Proteção ao Emprego. O prazo limite para adesão das empresas à iniciativa foi prorrogado para 31 de dezembro de 2016. Veja com Ricardo Carandina. Até agora, 14 empresas já aderiram ao programa com um total de mais de 23 mil trabalhadores. Antes de ir para o Senado, a proposta passou pela Câmara e os deputados fizeram alterações no projeto original enviado pelo governo. O prazo limite de adesão das empresas passou de 31 de dezembro deste ano para 31 de dezembro do ano que vem e o tempo total que a empresa pode permanecer no programa passa de 12 para 24 meses. O programa é temporário e vai terminar no dia 31 de dezembro de 2017. Para o governo, a medida vai preservar empregos e reduzir custos das empresas, com indenizações trabalhistas e também com treinamento e contratação de profissionais quando o país voltar a crescer. Em cerimônia ocorrida no Salão de Eventos da Prefeitura, ocorreu na manhã desta quinta-feira a posse da nova Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do município. Os indicados a representar o Executivo na nova gestão são Braulio Jäger, Cláudia Maria Batiste Soutier e Rafael Schering Green. Com os suplentes Marli Ângela Alves da Silva, Daniel Antônio Zago e Alexandro Lehmann. Os representantes eleitos pelos servidores são Vanessa Magda Barbosa, Ismara Rosemary Ian Gravina e Jaqueline Elesbão da Cruz. Com os suplentes Daniel Vogt, Sabrina Bruxel Sulzbach e Luciano Docena. Ampliando o projeto de oficinas terapêuticas em andamento desde junho, o Posto de Saúde Central, a Estratégia de Saúde da Família São Caetano de Arroio do Meio,
realiza desde setembro encontros quinzenais para a comunidade do bairro, sempre nas primeiras e terceiras quintas-feiras do mês, intercalados com momentos de rodas de conversa e aulas de artesanato. Os encontros são ministrados por profissionais da saúde e pela artesã Gladys Labres. De acordo com a secretária municipal da Saúde e Assistência Social, Maria Helena Matti, as oficinas têm o foco da saúde preventiva e curativa, uma vez que oferecem um ambiente de cuidado e socialização para pessoas que estejam passando por alguma angústia ou queiram realizar ou fazer amigos e compartilhar histórias. Interessados em saber mais informações podem entrar em contato pelo telefone 3716-1166 no ramal 221. E os municípios terão o apoio do BRDE na captação de recursos para aplicar em infraestrutura. A iniciativa permite o repasse de recursos por meio de linhas de crédito para projetos das prefeituras e dos órgãos e entidades a elas vinculadas. Veja com Thaisa Borges. O governo do estado apresentou nesta quarta-feira o programa BRDE Municípios, que permite o repasse de recursos por meio de linhas de crédito para projetos das prefeituras e dos órgãos e entidades vinculados a elas. Tem capacidade de endividamento, isso é da lei. Tem que ter autorização da Secretaria do Tesouro Nacional para que haja a possibilidade dos financiamentos. E nós pretendemos não concentrar, se nós quisermos, há projetos de grandes municípios e nós terminamos em 2 ou 3 municípios absorvendo todos os recursos. Nós pretendemos não concentrar e atender o máximo possível de municípios. Na primeira etapa, até dezembro de 2018, o BRDE prevê a transferência de 450 milhões de reais. Deste valor, serão destinados 150 milhões a cada um dos 3 estados da região sul: Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O que vale é a economia do local. O que vale estrategicamente é que as pessoas moram nas cidades, moram nos municípios. E lá é que nós precisamos atender e atender bem e criar condições com cautela, com serenidade, com muita responsabilidade, porque esse programa que foi plantado agora, ele seja executado e ele tenha permanente continuidade. Em razão do Dia do Funcionário Público, comemorado em 28 de outubro, e visando manter a eficiência das rotinas administrativas do município, o ponto facultativo em Lajeado foi transferido para esta sexta-feira. Desta forma, se estenderá o período de folga no serviço público, já que na segunda-feira é feriado de finados. À exceção da coleta de lixo domiciliar e seletiva, que transcorre normalmente nestes dias, os postos de saúde e as escolas da rede municipal estarão em recesso, retornando ao atendimento normal somente na terça-feira. Se houver necessidade de buscar atendimento médico, os moradores de Lajeado poderão se dirigir até a unidade de pronto atendimento, a UPA, no bairro Moinhos d'Água, a qualquer hora do dia ou da noite. Estarão abertos na sexta, sábado e domingo, além da segunda-feira, o Jardim Botânico para visitação pública e o Parque Histórico, que terá uma atração diferenciada. Trata-se da terceira edição do Acantonamento Geral das Alcateias Amigas do Rio Grande do Sul. Considerado o maior evento voltado a lobinhos do movimento escotismo, o evento ocorre a cada 5 anos. Tem como tema a série Harry Potter, personagem que faz sucesso na literatura e no cinema, especialmente entre o público infanto-juvenil. O local está sendo preparado conforme a temática e os participantes utilizam roupas de bruxos, jogam quadribol e xadrez humano. O público poderá acompanhar o evento organizado pelo grupo de escoteiros Tibiquari. E o Estatuto do Desarmamento pode ser alterado pelo Congresso. Os deputados aprovaram um texto com mudanças que facilitam a comercialização e o porte de armas no Brasil. Veja com Ricardo Carandina. Ontem à noite, os deputados aprovaram um texto com uma série de medidas, uma série de mudanças que tornam mais fácil a comercialização e o porte de armas no Brasil. Por exemplo, hoje, para ter uma arma, o cidadão precisa ter no mínimo 25 anos de idade. Pela proposta dos deputados, vai ser possível comprar uma arma já a partir dos 21 anos de idade. Além disso, deputados e senadores também vão poder andar armados e até pessoas que já cometeram crime ou que respondem por crime violento, que já
estiveram presas ou respondem por crime violento também vão poder ter um revólver. O secretário especial de Direitos Humanos, Rogério Sotile, explicou que o desarmamento está contribuindo para reduzir o número de mortes violentas no país. Nós temos que restringir, sim, o porte de arma para dificultar cada vez mais o acesso de armas, seja para quem for, para o bandido, para o não bandido, pela pessoa que pensa que vai se defender. Quantas vidas foram tomadas por pessoas que, numa facilidade de acesso à arma, puxou um gatilho quando aquela pessoa sequer estava pensando em qualquer gesto de maldade. E quantas pessoas que comprometeram sua vida para o resto da vida porque também tiraram a vida de uma pessoa. Então, e os números são a prova cabal disso, né? 160 mil pessoas foram poupadas, suas vidas foram poupadas em 10 anos. Queremos falar em números? Vamos falar em número. 160 mil pessoas estão vivas hoje porque foi proporcionada o desarmamento através do Estatuto de Desarmamento. Bem, os críticos do projeto afirmam que com mais armas em circulação, provavelmente o número de mortes violentas no Brasil tende a aumentar e que as principais vítimas podem ser justamente as populações mais vulneráveis. O projeto precisa ser votado numa comissão especial da Câmara dos Deputados, depois segue para a votação em plenário. É bom lembrar que o Estatuto do Desarmamento, criado em 2003, tornou bastante mais severos os critérios para aquisição, para registro, porte e posse de armas. E no período de 2011 até 2015, portanto até agora, 118 mil armas foram devolvidas pela população. Na quarta-feira ocorreu mais um encontro do Grupo de Terapia Novo Horizonte, em Travesseiro. Foi realizado no Camping Gol Mapas e foi coordenado pela psicóloga Noeli, que com as agentes comunitárias de saúde promoveu uma roda de conversa sobre diferentes temas, assim como uma reflexão sobre a aceitação ao diferente a partir da dinâmica "quem tem o que eu tenho". O próximo encontro do grupo ocorrerá no dia 25 de novembro no Centro Municipal de Saúde Dr. Menandro. Na tarde dessa quarta-feira, os alunos do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio do Colégio Madre Bárbara participaram da primeira Olimpíada da Matemática desenvolvida dentro da instituição. Ao todo, foram aproximadamente 200 inscritos que comprovaram para os professores que os estudantes gostam de matemática. A Olimpíada buscou desafiar os alunos a desenvolverem as habilidades e competências inerentes à área. Os professores de matemática buscaram oportunizar aos estudantes desafios que possibilitem estabelecer relações entre conteúdos matemáticos e situações do cotidiano. As provas tiveram 10 questões apropriadas para cada ano e puderam ser desenvolvidas individualmente ou em duplas. De acordo com uma das professoras responsáveis pela Olimpíada, a Márcia Sfer, a ideia de realizar uma Olimpíada surgiu através da resolução de problemas durante as aulas de matemática. Foram 3 horas para o desenvolvimento da prova de raciocínio lógico. O objetivo é dar sequência nas provas em 2016. Os resultados serão divulgados em 27 de novembro e após a data haverá uma solenidade de premiação aos primeiros, segundos e terceiros lugares de cada ano, a melhor dupla do ensino fundamental e também do ensino médio. Amanhã se fez ensolarada para receber os mais de 150 idosos e a comunidade na Praça da Matriz. O tributo à vida sinalizou para a importância do idoso nas famílias e na comunidade. Participaram idosos da Vovolar, Projeto Conviver, Centro de Referência de Assistência Social, Maturidade Ativa do SESC e da comunidade. O coral do Projeto Conviver abriu o evento interpretando canções no coreto da praça. Medição de pressão, avaliação de sinais vitais, oficina de bolas de Natal, além de chimarrão, alongamento e dança, tornaram o evento ainda mais interessante. A conselheira do Conselho Municipal do Idoso, assistente social Márcia Inês Duarte, deu início ao tributo à vida, lembrando dos vários motivos para a realização do encontro. Entre os mais importantes, comemorar o Dia do Idoso, lembrar a instituição do Estatuto do Idoso e levar para a comunidade o dever que lhes cabe de proteger, respeitar e garantir a qualidade de vida daqueles que ajudaram a construir a sua própria vida.
E a chuva deve voltar à região. Veja com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para esta sexta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E nesta sexta-feira, uma frente fria retorna ao estado. Isso quer dizer que este sol e este calor de quinta-feira começa a se despedir no início do feriadão. Isso mesmo, a sexta-feira começa com tempo seco em todas as regiões, mas ao longo do dia pode chover a qualquer momento. Aqui no Vale do Taquari, a expectativa é que essa chuva chegue no fim do dia e início da noite. E não está descartada a possibilidade de alguns temporais isolados, porque por conta do calor, as temperaturas estão muito altas e essa massa de ar frio, quando se choca com esse calor, a gente sabe, se transforma em granizo e vento e destruição em várias cidades. Não há confirmação de previsão de tempestade, mas é bom ficar de sobreaviso, certo? Vamos ver como ficam as temperaturas, então, aqui na nossa região. Em Lajeado, a sexta-feira amanhece com sol, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima chega aos 30 graus à tarde, pode chover à noite em Lajeado. Na cidade de Arroio do Meio, o dia também começa com sol, a mínima prevista é de 18 graus e a máxima 28. Pode chover já no início da tarde em Arroio do Meio nesta sexta-feira. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa com a previsão completa para o feriadão. Você, claro, não pode perder. Até lá! Obrigado, Rodrigo. A Quantum Bio, em parceria com a Anil Lajeado, promove nesta sexta-feira o Seminário de Saúde e Prevenção com o tema Colágeno e o Sistema Osteoarticular. O evento gratuito, das 7h30 às 10 da noite, terá a palestra do terapeuta ortobiomolecular Paulo Jacobs. A atividade será na sede da ACIL, na Rua Silva Jardim, 96. Inscrições pelo telefone 3748-4014. E o músico Fernando Graciola realiza recital de violão dia 26 de novembro no Espaço Cultural Wilson Davis, aqui em Lajeado. O evento tem como principal objetivo a mostra de instrumentos de cordas criados pelo luthier lajadense Jadir Stack. 3 instrumentistas acompanham o show com os instrumentos de autoria e confecção do luthier. Este foi o Redação Informativa desta quinta-feira, 29 de outubro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós temos edição inédita nesta sexta-feira, 6h30 da tarde. A nossa programação pode ser assistida também no www.tvinformativo.com.br. Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dúlios. Aqui é fácil estar na moda. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.